Estamos batendo um papo aqui com o professor Jaime Barreiros, ele que é analista judiciário do Tribunal Regional Eleitoral do Estado da Bahia. Findou na última segunda-feira o prazo da possível troca de candidatos nas chapas, principalmente aqueles que encabeçam as chapas. A gente teve, por exemplo, um caso emblemático que ainda está sob júdice, de Vitória da Conquista, de indeferimento ou não deferimento do nome da candidata Sheila Lemos, e caso, por exemplo, tudo bem que tem ainda um prazo de recurso junto ao TSE ou ao STF sobre a situação, mas partindo de um pressuposto, ela foi indeferida e não teve tempo hábil até a eleição para reverter essa decisão no TSE ou no STF. Os votos dela são computados, não são computados? Caso ela vá para, por exemplo, ela tem uma votação que vence a eleição, mas ela está como indeferida. Tem nova eleição, não tem nova eleição? O que é que o regulamento, o que é que a jurisprudência do TSE, principalmente, tem sobre essa questão do indeferimento ou deferimento de candidaturas, agora num prazo em que você já não pode mais trocar o nome do candidato na chapa? Bom, excelente pergunta. Antigamente, a gente podia trocar o candidato a prefeito ou vice-prefeito até a véspera da eleição. E essa era uma regra que sujeitava o processo eleitoral a muito tipo de manipulação e fraude. Porque vamos imaginar, existe uma regra na lei que é a chamada teoria da conta e risco do candidato. O candidato que tem o seu registro indeferido, ele pode recorrer. E aí, antigamente, enquanto não houvesse o recurso, o julgamento do recurso, esse candidato podia manter a campanha normalmente, ainda é assim hoje, na verdade, só que, vamos imaginar, ele podia ser substituído na véspera da eleição. Vamos imaginar que chegasse na véspera da eleição, ele ainda não tivesse a situação dele totalmente definida, ele já tinha a perspectiva de ser considerado inelegível, então ele era trocado na véspera e o eleitor nem sabia, porque não dava tempo mais de trocar na urna, a foto dele, o nome dele estava na urna e o eleitor votava em uma pessoa e elegia outra. Isso não pode mais, não é? Agora só pode trocar o candidato até 20 dias antes, como você bem destacou, e depois desse prazo só em caso de falecimento. Então, o candidato falecendo pode trocar aí sim até a véspera. No caso que você citou, a candidata ela está em julgamento ainda aqui no TRE Bahia, não acabou o julgamento aqui no nosso tribunal, mas vamos supor que ela venha a ser indeferida. Ela poderá recorrer para o Tribunal Superior Eleitoral, mas aí você destacou o seguinte: a eleição já é no dia 6, daqui a menos de 2 semanas. Daria tempo de julgar no TSE? Não sei, porque temos processos, recursos do Brasil inteiro. Se não houver julgamento até o dia 6, ela irá para a urna, o nome dela estará lá, embora indeferido, porque é o indeferido com recurso, e os votos que ela vier a receber serão engavetados. O que é que significa isso? É uma expressão do direito eleitoral. Eles não serão contabilizados imediatamente, mas serão computados, né? E não serão validados de forma imediata. Vamos imaginar que ela tenha mais de 50% dos votos válidos, né? Mais votos do que todos os adversários somados, e esses votos sejam engavetados. O que é que vai acontecer nesse caso? Se os votos, ela conseguir reverter a situação depois da eleição, no TSE, o TSE julgar que ela tinha razão, que ela poderia concorrer, os votos são desengavetados e ela é declarada eleita. Se por acaso ela tiver mais da metade dos votos válidos, ou seja, ela tiver mais votos do que todos os adversários somados, isso acontecer, o TSE só julgar depois do dia 6 e disser que realmente ela não podia concorrer, aí teremos outra eleição com outros candidatos. Ela não vai poder concorrer, mas teremos uma outra eleição. A questão toda, a grande dúvida é, se por acaso ela for a primeira ou a segunda mais votada, por exemplo, os votos dela engavetados, e não houver julgamento em tempo hábil para o segundo turno, né? Ou seja, se ela só for julgada, o processo dela, depois do dia 6 de outubro. Nesse caso, ela ficando em primeiro ou segundo lugar, ela não será considerada, segundo o entendimento da última eleição que aconteceu em Sergipe, o caso de Sergipe. Valmir de Francisquinho. Exatamente. O que é que aconteceu nesse caso de Sergipe? O candidato a governador mais votado, ele teve os votos engavetados,
porque ele foi considerado indeferido. Não deu tempo de julgar até o dia da eleição. Ele foi o mais votado, mas não ganharia no primeiro turno. E o TSE determinou, então, que o segundo turno fosse realizado com o segundo e com o terceiro colocado. Depois, por incrível que pareça, ele teve o ganho de causa no TSE, ele conseguiu ter o registro deferido, mas como já tinha passado a data do primeiro turno e o segundo turno já tinha começado com os dois outros candidatos, ele não disputou o segundo turno. Então ele foi prejudicado, não é? Poderia, em tese, isso acontecer. Não sei se esse seria o entendimento, porque foi um caso isolado que pode haver um entendimento diferente. A gente está tentando buscar, assim, poderia ser por analogia, né? Por analogia, poderia ser feita a mesma coisa, não é? O que seria muito ruim, se a gente fosse observar do ponto de vista político. No caso do governador, do candidato de Sergipe, foi ruim porque ele, na verdade, foi o mais votado, era para estar no segundo turno, não esteve, depois a própria justiça deu razão a ele, dizendo que ele teria condições de elegibilidade, mas como já não dava mais tempo de ele disputar o segundo turno, ele ficou de fora. Então a gente espera que isso não aconteça, não é em lugar nenhum do Brasil, uma situação dessa, mas é o precedente que nós temos. Pode ser que, num outro caso, se crie um novo precedente. E esse precedente anterior seja superado. Vamos aguardar. Né? Vamos aguardar, ou como eu costumo dizer aqui nas colunas, a conferir.